Por quê? Vocês estão trabalhando nessa forma? Sim, o professor sempre coloca no professor, as perguntas do chat, alguma coisa assim. Pode ser então. Pode ser. Não sabia que estava nesse sistema, não. Professor, você escolhe. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Pode ser. Deixa eu bater o olho aqui. Letícia e Isabela, pode ser? Qual Letícia? Vocês estão. Letícia. A Letícia Oliveira, pode ser, Letícia? Gente, obrigado, tá? Obrigado, Letícia Postigo, aí pela dica, Iana, tá? Aí na próxima aula, Não foi nada. a gente vai revezando quanto a isso. Tudo bem, Letícia? Galerinha, vamos começar então. Combinados, né? Obrigado. Dúvidas, né? Tem os ajudantes agora. Pode responder no chat. Pode colocar no chat, eu vou respondendo, vou interagindo com vocês. E aí, se vocês sentirem à vontade também, na hora que interagir no chat, liga o microfone, tá? Eu prefiro que tenha essa dinâmica aí a nossa aula. Professor. Oi. Professor, A Letícia Oliveira falou que o microfone dela tá quebrado. Eu não escutei, desculpa, que as duas... A Letícia Oliveira, você escolheu, ela falou que o microfone tá quebrado. Pode ser Letícia ou Postigo, pode ser você. Pode ser Letícia, você. Letícia Postigo, então, tá? Vamos lá, galera. Obrigado, Nê. Vamos começar então, porque senão a gente acaba muito tarde. Pessoal, antes da gente iniciar, né? Gostaria de fazer um momentinho de reflexão com vocês, né? Fiquem à vontade aí, na casa de vocês, da forma que vocês acharem. Vocês já estão à vontade na casa de vocês, né? Então, se quiser fechar os olhos, né? Se quiser, à vontade. Pessoal, nesse minutinho de reflexão antes de iniciar a nossa aula, que cada um, né? Que dentro da forma como que você se comunica com Deus, da forma como você faz a sua reflexão diária, se é à noite, se é de manhã, né, que antes da gente iniciar nós possamos estar agradecendo por esse último trimestre, né, que passou esse primeiro trimestre, foi meio atribulado aí, meio, né, por conta de todos esses acontecimentos da Covid, ninguém esperava, né, nem vocês, nem professores, né, mas que bom que nós temos a oportunidade de estar tendo esse acesso, né? A gente está interagindo, ter essa plataforma, né? A gente refletir um pouco, pensar um pouco, muitos alunos, grande parte das crianças da idade de vocês não tem acesso a uma ferramenta dessa, né? Ou se tem, o acesso é muito precário. Então, que nós também possamos ter um olhar positivo, né? Ou seja, agradecer também por a gente ter essa possibilidade de ter um acesso bom, por mais que teve alguns probleminhas aí, que é normal, né, no início, ainda de vez em quando acontece, de conexão, uma coisa ou outra, mas para a gente ter um olhar positivo também, né, então que a gente possa agradecer esse primeiro trimestre, foi um trimestre aí de aprendizado para todos nós, para nós professores, para vocês principalmente, né, acho que para todos, não tem principalmente para todos, né, então inicialmente que possamos agradecer, né? E que também possamos pedir nesse próximo, que já inicia a nossa primeira aula do segundo trimestre, eu acho que é hoje, né? Não foi semana passada? Ah, foi semana passada. Que seja um segundo trimestre muito bom, né? Que possamos aí ter um bom desempenho, um bom relacionamento, que possa ter um aprendizado, tanto da parte dos professores, vocês, que a gente possa pedir a Deus aí e agradecer ao mesmo tempo para a gente tá bem, tá vivo, tá, né, tendo esse acesso a esse canal bacana aí. Então, que a gente possa colocar nas nossas orações da forma como você se comunica com Deus. E pedir também, né, pessoal, nunca a gente pode deixar de esquecer de todas as pessoas que passaram por alguma nesse momento, tantas famílias, né, a gente está aí, acho que mais de 50 mil pessoas foram por conta dessa Covid. Então, imagina quantas famílias foram afetadas, quantas pessoas, né? Então, que
a gente possa colocar também nas nossas orações todas essas pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, né? E dificuldade econômica também. Lembra que a gente falou um pouco sobre isso? Tem muita gente também passando por momentos de dificuldade econômica por conta de perda de renda, de trabalho. Então, que vocês, né, que todos nós, de nossa maneira particular, individual, possa estar colocando aí, pedindo, né, um conforto, pedindo um auxílio, e ter a fé, a convicção, né? Eu gosto muito assim da fé, que tudo que, se Deus quiser, aí a gente, quem sabe, nesse segundo trimestre mesmo, as coisas já começam a encaminhar, né? Se encaminhar de uma maneira melhor ainda. A gente ainda não sabe de nada, tudo depende de como essa curva de crescimento vai se comportar, né? Mas quem sabe a gente ainda nesse trimestre possa ter um retorno aí devagarzinho, beleza? Então, coração. Isso. E aí lembrando, né? Só um minuto. E aí lembrando, né, que esse mês ainda continua, né? Um mês especial para todos nós, né, o mês de junho, o mês Sagrado Coração de Jesus. Né? Então, que o Sagrado Coração de Jesus espera em vós. Bem-aventurada Clélia Merlon. Por nós. Então, estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o segundo trimestre aí, abençoado aí para todos nós. Alguns comunicadinhos antes de iniciar a aula. Pessoal, vocês viram que eu postei as médias de vocês. Não tivemos grandes problemas, tá? É isso, desliga o microfone, quem está com o microfone desligado, talvez está atrapalhando o colega. Eu liguei agora. Tá, beleza. Não tivemos grandes problemas, porém tivemos algumas recuperações no CAB aqui, e aí, o que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Façam as atividades. Nós não temos, lembra que eu tinha falado para vocês? Nós não temos prova de ensino religioso. Então, beleza, Elisa. Então, todas as atividades, todas essas pequenas atividades, ela vai somando para a média de vocês. Então, assim, vai fazendo, eu dou um prazo de uma semana, vou começar a dar um prazo de algumas atividades de 15 dias, para não deixá-los vocês também tão cansados. Mas, assim, mas façam as atividades, tá? Para vocês não ficarem de recuperação, fazer aquele grande monte de trabalho, um trabalho final com várias questões envolvendo várias aulas. Então, mantenha a organização aí, tá? É a dica que eu dou para vocês. E se tiver dificuldade, se tiver algum tipo de dificuldade, entre em contato com a gente, com o professor, ou aqui no colégio, né, os canais aí, beleza? Pode ser, tá, o caderno, eu deixo aberto para vocês podem estar respondendo, como também podem tirar uma foto do caderno, se vocês, a única coisa que eu peço é a foto do caderno, que antes de vocês enviarem, dá uma olhada como que vocês tiram, tá? Para ficar legível, o professor conseguir ler, porque tem alguns, ou no Google Documentos. Eu vou começar a colocar para vocês como plataforma nas próximas aulas. Eu acho que fica... Mas se vocês... Só um minutinho aqui. Mas fiquem... voltando. Mas podem estar registrando por fotos. Só na hora de tirar foto, ver como que está a letra de vocês, se está legível... E se eu consigo ler, porque eu peguei algumas assim, que assim, eu tive que dar um zoom, porque saiu torta a foto, a letra saiu apagado, a fotografia saiu desfocado, tá? Então toma um pouco de cuidado, que senão judia muito com o professor, porque eu gosto de ler, tá? Eu leio, tá bom? Como todos os professores, claro. Beleza? Então é a dica do início do segundo trimestre, acho que vocês já se adaptaram à ferramenta, uma coisinha ou outra a gente vai acertando, mas tomem cuidado quanto a isso, a entrega das atividades, tá, gente? É muito chato ter que deixar de recuperação, ou deixar, eu acho que não é o caminho, eu acho que fazendo as atividades aí, 80%, 70% delas, passa de uma maneira tranquila, tá bom? Beleza? Pessoal, na última aula... vou fazer rapidamente. Então, por isso que eu falei que a aula pode ser que ande um pouquinho mais.
que eu vou comentar um pouquinho a nossa trajetória com vocês. Então, desde o início do ano, então vocês têm percebido que estamos discutindo, vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, a gente tem discutido alguns temas estruturantes. Então, nossa primeira unidade, a gente discutiu a origem do mundo dentro, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, dentro do tema a origem, né? Depois discutimos aí o tema humanidade, que aí discutimos também ali a origem do homem, né? Dentro da perspectiva bíblica. E também o tema, estamos discutindo o tema 3, que é a maldade, tá? Então a ideia é de mal. Então a gente vai estar encerrando nessa e na próxima aula essa unidade, para estar iniciando uma segunda. Então essa é a trajetória que a gente tem feito. Na última aula, mas se ele passar um slide para responder, vai aparecer em cima. Ô, professor! Oi, pode falar. Tem como reprovar na sua matéria? Claro, é uma disciplina normal como as outras, só não tem a prova. É que é só se não mandar e reprova, né? Precisa de recuperação. Sim, não só apenas a recuperação. Se não fizer a recuperação de uma maneira apropriada, fica. Se não alcançar os 21 pontos, é uma disciplina como a outra. A gente só não tem prova ainda, né? Beleza? Mas ainda a gente vai ter prova, né? Que você falou assim, ainda, né? Provável que esse ano, não sei se a gente vai conseguir por conta de tudo isso, né? Eu não vou passar mas por conta que a gente ainda está, né, do sistema, mas futuramente aí vamos pensar nessa ideia. Então, galera, na última aula, nós discutimos aí, lembrando vocês, os mártires cristãos na história, lembra-se? E os mártires da fé cristã. Onde poderia ter colocado, o professor não colocou, acho que ficaria mais fácil. Onde nós discutimos ali, lembra-se do cristianismo primitivo, né? E as perseguições aos cristãos, aos primeiros cristãos. Jesus, né? A região onde Jesus nasceu e viveu, era uma região dominada pelos romanos, politicamente falando aqui no chat, se a aula não era depois do intervalo, você vai ter 2 aulas. Não, é uma aula só. Ela pode ser que passe um pouco depois do intervalo, tá? Pode ser. Vamos ver como que vai ser o andamento aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Então, lembrando, na última aula, nós discutimos, então, os cristãos na história e tinha como título a aula os primeiros mártires da fé cristã. Lembra-se? Do qual eu falei para vocês ali naquela aula gravada, discuti um pouco o contexto de Jesus, a região ali onde Jesus, né? A região ali que hoje é a Palestina, que era a Galiléia, a Samaria, que Jesus peregrinou ali, era uma região dominada pelos judeus, politicamente e economicamente. Então eram os judeus, os romanos que comandava politicamente e economicamente, né? Só que no momento que Jesus vivia, os romanos os judeus não eram perseguidos pelos romanos. Lembrando, né? Eles não eram. Por quê? Lembrando vocês aí. Porque os judeus, eles tinham a liberdade. Uma das características, conversei com a professora Carola, disse que acho que vocês já estão começando a fazer uma discussão. Vão discutir, ou já começaram, sobre o Império Romano, não me lembro. Então, uma das características do Império Romano era o quê? Ele dava liberdade para o país, para aquela sociedade, manifestar suas crenças, a sua cultura, e o Império Romano comandava aquela região economicamente, cobranças de impostos, e através da política, né? Através do governador. Quando Jesus vivia ali na região da Palestina, hoje a Palestina, era dessa forma. Então os judeus, lembrando-se que Jesus nasceu, era judeu. Jesus nasceu, é um judeu, né? Era um judeu. Por isso que Jesus inicialmente não foi perseguido e os judeus não eram perseguidos. Vimos que o porquê
os cristãos e os judeus passaram a ser perseguidos. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, né, os cristãos, de certa forma, eles começaram a incomodar os romanos. Oi? Se tiver alguma dúvida, coloca aqui, tá, gente? Eles começaram a incomodar os romanos. Por que começaram a incomodar os romanos? Porque além de professar a sua fé, os cristãos tinham um código de conduta, de ética, que não agradavam os romanos. As primeiras comunidades cristãs ali começaram a não agradar os romanos, pela forma, pela conduta que eles viviam. Um exemplo foi a conduta de Jesus aqui na Terra. Né? Ele desagradou, inclusive, os romanos. Oi, Sêmi. Tudo bem? Que sala você está? Sexto ano. Oi, Semi. Oi, Semi. Oi, Semi. Posso continuar, Sêmi? Oi? Tá. Ah, entendi. Terceiro andar, onde era os oitavos ano passado. Isso, segundo andar, né? Tá. Só um minutinho, gente. Beleza? Tá. Então, galera, quer dar uma palavrinha ou posso continuar sempre? Sempre já saiu. Então, galera, retomando. Então, Jesus, na passagem aqui, ele incomodou, né, várias pessoas pela forma que Jesus tratava com humildade as pessoas. Então, logo depois da morte, a ressurreição de Cristo, e as primeiras comunidades cristãs, adiantando aqui um pouco do que foi a última aula, relembrando, quer dizer, esses cristãos, juntamente com os judeus, começaram a ser perseguidos pelos romanos. Aí surgiram os primeiros mártires cristãos. O que são os mártires, afinal, então, que eu pedi para vocês, né? Os mártires são pessoas que morreram, foram perseguidos e morreram por conta de uma causa. Né? Então tem diversos na história, grande história de santos, vários santos têm histórias de mártires, que lutaram por uma causa, pela causa do mais pobre, por apenas professar a sua fé, e foi morto, né? Foi perseguido por isso. Aí eu pedi para vocês, na última aula, as 3 questões. Com base no texto das informações anteriores, o que se pode afirmar sobre a vida nas primeiras comunidades cristãs? Primeira pergunta, né, da última aula. A segunda questão, pesquise um pouco mais sobre a história e a importância de Flávio Justino. Lembre-se que eu comentei a figura de Flávio Justino. Né? Quem que era Flávio Justino? Ele foi o primeiro ali, considerado o primeiro filósofo, primeiro pensador, né? Ali que deu as bases do cristianismo. E a terceira questão que eu passei para vocês é aprofundar um pouco mais, discutido em sala, o significado de mártir, né? Do mártir, aquela pessoa que foi perseguido, que as últimas consequências foi morta por apenas, né, por professar a sua fé, ou por lutar pelos direitos das pessoas, né? Então, essas foram as questões da última aula. Beleza? Retomando aí com vocês o que foi trabalhado na última aula. Tá? Não disse! Eu acertei. Aqui, apareci aí. Eu acertei preview. Na aula de hoje, galera. Tá. Opa, peraí, galerinha. Tudo bem? Oi, Semi. Beatriz, está me ouvindo? Estamos. Sim, dá para ouvir. Eu queria que você está ouvindo, Semira. Ana Beatriz, você está me ouvindo? Fala para o seu irmão, por favor, voltar para a aula de português, que ele saiu. Rapidinho.
Tá dando Tchau. eco. Ana. Bom isso. dia, Semi. Bom dia, estou aqui com o Tiago hoje, matando as saudades. Bom dia, Semi. Guilherme, ele conseguiu acertar que você estava aí no colégio. Do lado do Tô evidente. Bom dia, Só por Semi. isso. Bom dia, meus lindos. Saudade comigo. muita de vocês. Evidente. Tudo bem com vocês? Sim. Ah, bom. Então, beijo. Beijo, tchau. Ele passinho tá dando bom. Coronavirus. Bora que bora. Coronavírus. É assim, não. Eu retomei um pouquinho na última aula com vocês, né? Então vamos retomar. Pronto. Peraí. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma discussão, então, deixa eu melhorar aqui para vocês o arquivo, só um minutinho, meus queridos. Foi, beleza. Tá aparecendo? Tá normalzinho aí a apresentação? Tá. Normalzinho. Nós vamos Começa. discutir hoje, dentro ainda desse tema maldade, a natureza humana, né? E a liberdade de escolha que nós temos para fazer essa discussão sobre maldade. Então, é uma discussão bem voltada à filosofia. E aí eu vou apresentar para vocês a filosofia. Filosofia, galera, vocês terão uma disciplina lá no ensino médio que terá o nome de filosofia, mas apesar de vocês terem, né, no caso vocês terão essa disciplina lá no ensino médio, a filosofia é a mãe, a natureza humana. A disciplina da filosofia, isso. A disciplina da filosofia é uma disciplina que dialoga com todas as disciplinas. Ela é a fonte de todas as áreas do conhecimento, desde as humanidades, as exatas, biológicas, todas as linguagens, todas as áreas do conhecimento, ela bebe, né? O que ela bebe? Ela tem uma base filosófica, tá? Então ela é a mãe aí de todas a disciplina, uma das disciplinas mais importantes que se tem. E qual que é o objetivo da disciplina da filosofia, né? Discutir questões como amor, a liberdade, que é o tema da aula de hoje. Deixa eu colocar o fone aqui para não dar eco para vocês. Peraí. A liberdade, o amor, a felicidade, a sabedoria. Discute grandes questões, a filosofia, grandes coisas que a gente nem imagina assim, falando, grandes questões da humanidade é a intenção do filósofo pensar, tá? É a figura do filósofo. Galera, a filosofia, lá na Grécia Antiga, né, que foi o berço da filosofia, qual foi a intenção dela? Vou ler aqui o slide para vocês, esse material está disponibilizado e vou comentar. Segundo o matemático, coloquei matemático, desculpa. Segundo o matemático e filósofo grego Pitágoras, filosofia é o amor pela sabedoria experimentado apenas pelo ser humano. Eita, nossa, tá cheio de erro aqui. Pelo ser humano, o professor digitou rápido. Quando este percebe a sua ignorância diante da grandeza do conhecimento. Ou seja, o que segundo Pitágoras, um dos grandes filósofos aí, do qual vocês terão uma das aulas na matemática, vocês vão discutir o Teorema de Pitágoras, que é baseado nesse filósofo, um sistema matemático que ele elaborou. O que ele diz que é o papel da filosofia, né? A filosofia é o amor pela sabedoria, é o significado da filosofia, experimentada apenas pelo ser humano, quando esse percebe a ignorância diante da grandeza do conhecimento. Ou seja, quando eu vejo o quanto eu sou ignorante perante a grandiosidade do conhecimento humano, logo eu já sou um pequeno filósofo, eu posso colocar dessa maneira com vocês. Porque eu estou colocando em uma posição de humildade perante todo o conhecimento, ou seja, eu sou ignorante perante todo o conhecimento que a humanidade produziu. Por mais que eu seja um professor, um mega blaster, hiper professor, o Einstein, o professor, o máximo, ainda assim, eu sou um ignorante perante ao conhecimento da humanidade. Isso já é um pressuposto filosófico, já.
a posição da humildade perante ao conhecimento. Ou seja, o papel do filósofo, ele não desmerece o conhecimento do outro, tá? Beleza? Então, a filosofia, basicamente, aqui para vocês, ele tem como significado fila de quê? De amizade, e sofia de sabedoria. Então, juntando essas duas palavras, significa. Pergunta rápida, se filosofia tem, por que nós ainda não temos, vocês terão no ensino médio. Mas a disciplina do ensino religioso, vocês vão perceber, não só ensino religioso, Guilherme, mas outras disciplinas também, vocês vão perceber que a filosofia ela é uma base. Ela tem a base total de todas as áreas de conhecimento. A matemática mesmo, ela é totalmente filosófica. É porque a forma como vocês aprendem na escola, não estou falando que a educação do sagrado seja ruim, não é isso. Mas a forma como o conhecimento é construído na escola, não se fala da base filosófica dela. Mas as matemáticas como um todo, ela tem totalmente baseada em outra construção que é da filosofia. Que é isso, galera. Se eu for discutir com vocês quanto a isso, a gente vai ficar até uns 10h50. Tá? E ainda assim a gente não vai conseguir se esgotar. Talvez o que vocês possam, eu vou colocar a professora Giovana em maus lençóis. Talvez o que vocês possam fazer numa aula de matemática é perguntar para Gi, professora de matemática, o que é a filosofia? Pergunta o papel da filosofia na matemática. A professora Giovana, ela é formada em matemática. Ela conhece muito da filosofia que envolve as questões matemáticas. Qualquer coisa vocês podem perguntar para ela, tá? Então, senão a gente não tem muito tempo aqui. Pode falar, Guilherme. Ela vai pensar assim, o Thiago deve ter pedido para eles me perguntarem isso. Não, você pode falar. Vocês Professor. não precisa perguntar. Só um minutinho, já respondo você. Lógico. Tudo depende da forma que você vai falar, né? Fala que a gente está discutindo sobre filosofia e que o professor falou que a matemática, né? Ela tem totalmente, a matemática é uma base filosófica. E pergunta a opinião dela sobre isso. Basicamente só isso. Vai falar, Gi, o que vocês estão aprendendo de matemática aí? O que vocês estão discutindo? Ângulo. Como? Ângulo. Ângulo. O que o ângulo tem? Porque tem totalmente. O que o ângulo tem a ver com filosofia? Lógico, a professora ela não preparou uma aula para falar de filosofia para vocês. Mas vale a pena, talvez, em uma das aulas, vocês dialogar quanto a isso com ela. Tá uma dica aí. Não é tarefa, hein? Pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar bravo comigo, tá bom? Então, galera, já respondo. Letícia, já respondo sua pergunta, tá? Isso mesmo, Maria. Então, a filosofia, a Maria respondeu aí. Então, a filosofia, galera, ela nasceu lá na Grécia Antiga, mais de 25 séculos, bem antes da passagem de Cristo aqui. E qual que foi a intenção da filosofia? Explicar todos os acontecimentos com uma base racional. Ou seja, chove não é porque o Deus da chuva quis que chovesse. Tá nevando não é porque o Deus... O professor está inventando aqui, tá? Tá nevando não é porque o Deus da neve quis que nevasse. Os filósofos, eles procuraram responder essas questões por outras bases, através da observação. Desta forma, a ciência, o método científico que nós estamos aqui na escola, matemática, química, física, português, todas as histórias, geografia, robótica, dessa forma, toda a escola é constituída, né, com base na filosofia lá na Grécia Antiga. Entenderam? Então, por mais que na Idade Média as explicações eram dadas com uma perspectiva de Deus, né, na Idade Média, que eu acho que vocês logo já estão discutindo, logo vão discutir, a ideia da explicação teológica era muito forte. Antes dessa forma de explicar, lá na Grécia Antiga, esses filósofos já buscaram responder dessa maneira. Então, esse é o papel da filosofia, tá? Então, por isso que grandes sistemas matemáticos que vocês irão discutir, já estão discutindo, ela já é baseada, ela foi elaborada lá na Grécia Antiga, como o Teorema de Pitágoras.
O Teorema de Pitágoras, eu não sei eu não lembro agora, pessoal, se é no 7, que vocês vão discutir no 8º, que tem o Teorema, que leva o nome do filósofo. Ela é um sistema lá da Grécia Antiga, utilizado até hoje. Tem o Teorema de Pitágoras, mas existem outros teoremas, existem outras explicações matemáticas também que levam o nome de filósofos, tá? Então, lembrando, filosofia, origem da palavra, né? Qual que é o objetivo? Entender os acontecimentos do mundo através da observação. Os filósofos pensavam, buscavam... Né? Professor, Oi? estão perguntando aqui no chat, a Ana Passini, que como ele chegou no Brasil. Professor, então, como ele chegou no Brasil? Ele quem? Como a filosofia... Quem ou como a filosofia veio para o Brasil? Como que veio para o Brasil? Para a gente poder desfrutar do que eles usavam. Tipo, entender a forma deles, essa técnica. Como ela chegou ao Brasil? Ao Brasil? Então, pessoal, Letícia, até o 2º ano do ensino médio, tá? Sua resposta. Letícia Postigo. Ana, a filosofia, ela veio para o Brasil através... Desliga o microfone, por favor, que está dando microfonia aqui. Obrigado. A filosofia chegou ao Brasil através dos europeus, tá? Então, ela veio para cá através dos europeus, através dos portugueses, através dos franceses, né? O processo nosso de colonização, e depois no século XIX e XX, né? Com a criação das primeiras escolas e universidades, que a filosofia, o conhecimento filosófico começou a chegar aqui no Brasil, tá? Beleza? Como disciplina, tá? Então, significado da filosofia, amigo da sabedoria. E o filósofo sempre tem uma posição de humildade perante as grandes questões do mundo. Então, por isso, o sentido... vou ler aqui e comento. Por isso, o sentido pelo amor ao saber. Os primeiros filósofos foram os primeiros pensadores que procuraram fundamentos racionais, insatisfeitos que estavam com as explicações fornecidas pela mitologia. Já falei aqui para vocês, né? Acho que não precisa comentar mais. Então, os filósofos, eles procuraram lá na Grécia Antiga, explicaram por que chove, ou por que do amor, ou procuraram explicar, afastando a visão da mitologia, do Deus do amor, do Deus da chuva, do Deus sei que lá. Beleza? A filosofia, galera, ela discute, deixa eu ter esse quadrinho para vocês aí, as grandes áreas que a filosofia discute, esses pontos aqui, ó, o amor, a felicidade, o que é a felicidade? Afinal, o que é a liberdade? A ideia do bem e do mal, o que é virtude? Afinal, o que é a vida? São questões que os filósofos procuram discutir. Beleza? Todos nós temos um pouco de filósofos, tá? Todos nós temos. Por que todos nós temos um pouco de filósofos? Todos nós questionamos em algum momento algumas questões como essa. Bom, afinal, o que é felicidade? Né? O que é a felicidade? Né? O que é o amor? Então, tanto é que grandes filósofos, vários filósofos têm grandes obras que discutem apenas a felicidade. E ficam tempos discutindo o que é a felicidade. Afinal, o que é a felicidade humana? O que significa felicidade? Tá? E qual que é uma das características pessoais? Professor. Tá muito difícil? Tá? Vocês estão conseguindo compreender? Eu não. Quem falou? O Elias. O Elias? Tá, Elias. Então eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, tá? Não, mas, Elias, pode falar. Uma das maiores perguntas do mundo sobre isso é qual é o sentido da vida, né? Que inclusive a gente discutiu, né? Pela figura. Tá, vamos lá. Eu vou continuar aqui, tá, Elias? Depois a gente. Pode ser? Pode ser. Ó, então vamos lá. Galera, se tiver alguma dúvida, coloca no chat aqui. A Letícia vai me ajudando. A Letícia eu esqueci a outra pessoa que eu coloquei aqui. Mas... Isabela, desculpa, Isa. Então, galera, a filosofia, o Guilherme e o Elias,
tem essa dificuldade. Qual que é o sentido da vida? Né? O que é a felicidade? O que é a liberdade, afinal? O que é o bem e o mal? Então, os filósofos, eles procuram discutir essas questões, qual que é uma das principais características dessas questões? São muito abstrato. Então, a filosofia, muitas vezes, é difícil, as pessoas acham difíceis, né? Difícil essa disciplina, por conta que ela é muito abstrata. O que é abstrato? Como que eu posso discutir o que é a felicidade, afinal? Como eu vou colocar no papel? Como que eu vou construir a ideia de felicidade? É difícil fazer, né? Porque é abstrato, não é algo que a gente responde, bate pronto. São questões complexas que envolvem a humanidade. Beleza? Questões fundamentais aí. Coloquei nesse quadro: liberdade, filosofia, o bem e o mal. E nessa aula de hoje a gente vai discutir a liberdade, para discutir o bem e o mal. Por isso que a nossa aula dialoga com a filosofia. Tá bom? Uma dessas questões trata da liberdade para praticar o bem e o mal. Conforme a Ana tinha colocado ali, a ideia de livre-arbítrio, tá? A gente vai discutir um pouquinho hoje. E aí, praticamente, eu coloquei esse balãozinho para vocês, que tem um dos principais filósofos aí, que é o Kant. Não precisa, lógico, é bom que vocês conheçam, mas não fique tão... eu preciso saber quem é o Kant, porque vocês terão contato com eles, tá, gente? Então, assim, é para vocês terem um contato mesmo, não precisa ficar na ânsia, assim, por querer saber sobre... Lógico, nada impede de querer saber sobre o Kant, tá? Acho que vocês estão entendendo, é mais uma apresentação. Então, o Kant, ele é um filósofo prussiano. Já escutaram falar da Prússia? Pode beber água. A Prússia, pessoal, é um país que não existe mais. Porém, hoje é onde que se situa a Alemanha, tá? Eu ouvi ruim. A Prússia é onde hoje é a Alemanha e uma parte da Áustria. Não coloquei aqui no mapa para vocês, mas a Prússia era a Alemanha de antigamente, tá? Do século XVIII, até uma parte do século XIX. Uma parte da Alemanha, praticamente todo o território da Alemanha, e uma parte da Áustria era considerado território prussiano, era o nome do país, tá? Então o Kant é alemão, tá? Ele fala prussiano porque ele não se chamava Alemanha, se chamava Prússia, mas ele é alemão. O Kant, ele argumentou que, naturalmente, temos o desejo de fazer o bem e o mal. Olha o que o Kant fala. Entretanto, esse pensador conclui que, para o ser humano se sentir livre, é preciso que também tenha a inclinação para o mal. Isto é, o bem e o mal existe apenas pela vontade dos seres humanos que desejam um ou outro. Ou seja, o que o Kant fala, galera? Que nós temos a liberdade da escolha, tá? E o fazer o bem e o mal depende de cada um. E o que depende de cada um é como que a gente entende, a forma como a gente vê o mundo. É a forma como a gente vai se inclinar para fazer o bem ou para fazer o mal, tá? Uma das questões que o Kant coloca aí. O equilíbrio, Guilherme, a gente vai discutir sobre o equilíbrio, tá? Depois eu volto a falar um pouco mais sobre Kant. Então, ser feliz é o desejo, é uma frase do Kant bem conhecida. Ser feliz é o desejo de todo ser racional, mas finito. Por conseguinte, é o princípio que, inevitavelmente, deseja uma faculdade de desejar. Olha como a filosofia utiliza de palavras, né? Lógico, todas, mas de conceitos, né? Conceitos. O que é racional, galera? O desejo de todo ser... Algo que pensa. Isso, quem é esse, então? Humano. Somos nós, Guilherme, exato. Talvez corpo. Exato, somos nós. Então, ser feliz é o desejo de todo ser humano. Ou seja, ele parte do princípio que todos nós somos seres racionais. Porém, finito. O que é finito? Algo que acaba. Beleza. Ao contrário do infinito. Exato, valeu, é isso mesmo. Óbvio, né? Então, ser feliz é algo que todo... O que o Kant está querendo dizer ali? Que todo ser humano deseja ser feliz. Mas a felicidade não é algo eterno, é algo infinito. A felicidade é algo que, em algum momento, a gente não consegue ser feliz sempre. A todo momento.
mal essa fala do Kant. Por conseguinte, é um princípio que inevitavelmente determina a sua faculdade de desejar. O que é faculdade, galera? Faculdade. Tá, daí agora você dificultou para. Professora, Oi? estão perguntando Seu ensinamento? se você vai colocar. Professor, esses slides vão estar disponíveis? Sim, Ana, vai ficar disponível, tá? Lê? Beleza, Letícia. Vai ficar disponível depois, tá bom? Da nossa aula. A faculdade do saber é você, como que eu posso explicar a ideia de faculdade? O saber, basicamente, o saber desejar, tá? É você ter aquilo, estou tentando explicar esse conceito, por isso que a filosofia é difícil. A faculdade é a ideia que é um princípio, tá? Ou seja, todos nós temos vou dar um exemplo, todos nós temos o princípio de ser racional. Logo, todos nós somos seres, todos os humanos somos seres racionais. Beleza? Então a faculdade tem essa ideia, tem esse significado. Mas a filosofia é complexa, é difícil, porque os conceitos, é muito conceito, um conceito tem vários significados. Então essa frase do Kant, ele fala justamente sobre a ideia de felicidade, que o desejo do ser humano, de todo ser humano, basicamente, é ser feliz, mas essa felicidade não é infinita. Ou seja, em algum momento a gente vai ser infeliz. E esse é um princípio que determina o nosso desejo. Isso é algo da natureza humana, tá? Tentei explicar aqui da melhor forma para vocês. Explicando um pouco sobre o Kant ainda, tá? O Kant é difícil, tá, galera? Mas tem que passar aqui, vocês têm que conhecer, tá? Então, para o Kant, o mal, continuando, através do exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Para o Kant, o mal não é considerado real nem irreal, mas da forma como os seres humanos escolhem, pela razão de não cumprir as normas morais. Por exemplo, um terremoto não seria mal ou bom em si, mas passa a ser mal quando destrói as vidas humanas. Ou seja, o mal, para o Kant, não é algo real ou irreal. Ele é real como ele tem um impacto, que explosão na cabeça, né, Guilherme? Fica tranquilo, tá? Não precisa... É para vocês conhecerem aí, estou tentando dar de uma forma bem tranquila. Vamos ver por esse exemplo agora, para vocês. Para o Kant, o que é real? É algo que existe, né? E o irreal é algo que não existe, ó, basicamente seria isso. Então, para ele, o mal é algo que existe e não existe ao mesmo tempo. Ele existe se ele faz mal a outras pessoas, ou a si mesmo. Olha que complexo que é a filosofia. E aí ele dá o exemplo do terremoto. Imagina que se acontece um terremoto no meio do nada. Do meio do nada, do nada, do nada. Não atinge ninguém. Ele é algo ruim? Respondam aí. Por que não, Guilherme? Ele foi inofensivo, ele não fez nada a ninguém. Exato. Ele foi inofensivo, né? Quem respondeu aqui? A Maria Gentil. Maria. Valeu. Então, essa é a explicação do Kant, tá? Então, ele não é algo ruim, porque ele não fez mal a ninguém. Agora, desde o momento que ele atinge a vida de outras pessoas, ele é real, entendeu? Então, se eu faço uma ação, exemplo, se eu faço uma ação que atinge a vida de outro, é considerado mal. Agora, se eu faço uma ação, eu estou fazendo uma ação aqui dentro da sala de aula, estou gritando, não tem ninguém aqui, só tem eu. Eu não estou dando um exemplo bem simples, tá, gente? Não estou atingindo a vida de ninguém, a não ser vocês que estão me escutando, né? Mas é uma suposição aqui dentro da sala de aula. Eu não estou cometendo o mal. Estão entendendo? Agora, se tivesse alguém aqui do meu lado, seria algo ruim. Beleza? Mas Beleza. do Kant? Tá. Então, para o Kant, o mal não é nem real e nem
nem real e nem irreal. Ele é real e irreal da forma como a gente lida com o outro, com o próximo, tá? É a forma como a gente vive em sociedade. Beleza? Tá. A outra maneira de ser, essa é bem mais próximo da gente, né? Porque a gente tem essa ideia de mal, é a dualidade de ser, a ideia de bem e mal. Essa maneira de dualidade de ser, como que existe, parte do princípio que existe a dualidade, existe o bem e o mal. Para o Kant não existe o mal, lembra que ele falou? É algo real e não é irreal, muito complexo. Agora, nessa segunda leitura que eu estou passando para vocês, o mal é uma dualidade. O que é dualidade? De dois, né, galera? Então, existe o bem e existe o mal. Nessa maneira de pensar que tem origem na antiguidade, o mal é tão real quanto o bem. Vê se o seu volume está. Tá? O mal é tão real quanto o bem. Esses dois princípios são opostos entre si e vivem em permanente conflito. Estão me escutando? Sim! Ah, beleza. Então a ideia, galera. Então a ideia, galerinha, que existe essa leitura, essa é uma outra maneira. O Kant não pensa dessa forma. A gente vai ver quem que pensa dessa maneira, tá? Essa outra maneira de entender o mundo é como que existem duas forças, as forças do mal e as forças do bem. A gente muitas vezes pensa dessa maneira, nessa dualidade, que existe o mal e existe o bem, como se existisse uma força do mal e uma força do bem propriamente. São interpretações, são formas de entender, tá? Essa forma de entender, ela também é conhecida de forma maniqueísta de compreender o mundo, tá? Talvez vocês já escutaram essa expressão. Ah, fulano de tal é uma pessoa maniqueísta. Quando vocês, se ainda não escutaram, em algum momento, com certeza vocês irão escutar. O que é uma pessoa maniqueísta, ou a pessoa tem uma visão maniqueísta do mundo? É achar que existem os bonzinhos e os maus, que existe a força negativa e a força... Lógico, existe a força negativa e a força positiva, mas como se fossem polos que a todo momento estão disputando algo, entendeu? A religião, né, o cristianismo, ela tem esse princípio. Olha que interessante, né? Porque não existe as trevas e não existe a luz. Então, ela parte dessa ideia. Tá? Não que elas sejam forças iguais, tá bom? Mas tem uma origem aí. Vou correr, porque senão vai ficar muito... A gente vai passar muito. Ó, da onde que surge isso, galera? Vou ler aqui para vocês. Quem pensava assim? Da onde que vem a origem da forma maniqueísta e por que desse nome, tá? O profeta persa chamado Zaratustra, tá? A região desse povo compreende que há dois deuses em lutas. Ahura Mazda, né? E Omar Zdan, agora não sei pronunciar, sou péssimo no persa, tá? Yangru, Mainu ou Arimani, né? Tá aqui, sua história está na página 50, porque na próxima aula a gente vai discutir essa história, tá, gente? Vou passar para vocês aí, tá bom? Eu só apenas inverti. Então, a religião, o zoroatrismo, que é o nome dessa religião, tá, gente? Se chama zoroatrismo, tá bom? E o Zaratustra é o profeta. O que diz o zoroatrismo? O que o profeta Zaratustra fala? Que existiam duas forças entre esses dois deuses, os deuses do bem e os deuses do mal. Logo, em sequência, que é o Mani, que é um outro profeta. Ó, Mani, esse profeta também nascido na Pérsia, por volta do século III, após, né, o cristianismo, nascido no século III, reuniu elementos do zoroatrismo. O zoroatrismo é essa religião aqui que eu falei para vocês, do Zaratustra, do zoroatrismo, do hinduísmo e do cristianismo, na crença de que existem dois princípios de oposição, o espírito da luz e o espírito das trevas, que o mundo está dividido entre a luz e entre as trevas, tá? Suas ideias deram origem a um pensamento conhecido, que é o maniqueísmo. Então, todas as vezes que vocês... Gente, filme de herói, desenho,
quando tem os vilões, não que não existe o vilão, existe o vilão. Mas é para vocês terem a ideia que o nosso mundo, ele é pautado muitas vezes na ideia do maniqueísmo. Que existem os bonzinhos e existem os vilões, tá? Isso é uma ideia maniqueísta de mundo. Entenderam? Nome difícil, hein? Difícil, tá? Não precisa... Sim. Professora, Não, não tá está escutando. Ana, qualquer coisa sai da aula e volta. Está te ouvindo, professora, não vai escutar isso. Ela não está te ouvindo. Ela não tá te ouvindo, professor. Quer que eu coloque no chat? Quem não está me ouvindo, sai e entra. Ana, sai e entra. Ela já falou que Eu já... tô te ouvindo, Você professor. tentando É a falar. Ana Bueno que não tá te ouvindo. Ah, Ana Bueno, fala pra ela. Ana Tá. Bueno. Ana Bueno. Ela falou que ela Gente. fez isso 3 vezes. Beleza, ó, na hora de você, fala pra Ana, alguém digita pra mim aí, fazendo um favor, na hora que ela for entrar na aula, de novo na reunião, pra ela ver se ativa o microfone, tá? Porque é só ela que tá com problema. Gente, eu vou continuar a aula aqui, fala pra ela que a aula tá gravada, qualquer coisa ela retoma esse trecho aqui, tá bom? Senão a gente vai correr muito, eu não quero passar muito das 10 horas pra vocês, tá bom? Então, galera, vimos o seguinte, né? Que existe a visão do Kant, que é a liberdade, que é o mal, a ideia... Tá, beleza. Vamos lá. Então, a ideia do Kant, que o mal, né, é real e irreal, né, que ele propriamente existe e não existe, o mal só existe se tiver consequências em outra pessoa, ou a si mesmo, a gente pode colocar também, né? E essa outra visão que eu acabei de falar para vocês, que é a visão da dualidade, tá? De duas forças opostas, o bem e o mal, tá? Galera, depois vocês fazem uma pesquisa, e talvez alguns de vocês até conhecem, sobre o Yin Yang, que é basicamente isso aqui, ó. O Yin Yang também ele tem um princípio maniqueísta, que ele é baseado na filosofia chinesa, e tem uma base religiosa também, tá? Estão enxergando aqui? E vocês conhecem o Yin Yang? O Yin Yang, ele é uma base, ele tem um pressuposto filosófico e religioso chinês. Em uma das aulas a gente vai discutir sobre ele, tá? E ele tem esse princípio da dualidade, do maniqueísmo, que existem as forças do mal, as forças negativas e as forças positivas, que elas são iguais, elas estão em conflito constante, mas ao mesmo tempo elas se complementam, tá? Ela tem uma ideia maniqueísta de mundo também. Só para vocês saberem aí. Oi? Professor, Vamos lá, deixa eu... se eu não me engano, na cultura chinesa, o Yin Yang, como é que fala? Yin Yang? O Yin Yang, isso mesmo. O Yin Yang. Ele quer dizer o bem versus... O bem, exato. O bem versus o mal. Mas ao mesmo tempo, acho que o Guilherme está falando, né? Chinês. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa ideia do bem versus ao mal, ele tem a ideia que são polos opostos, porém que se complementam e que um depende do outro, basicamente, tá? Tem isso também. Beleza? Mas tirando esses aspectos, é uma ideia maniqueísta de mundo, que existe forças negativas e forças positivas, forças das sombras e forças da luz, tá bom? É uma forma de entender o mundo. Aí, galera, vamos para a nossa última parte aqui para vocês, que são os filósofos, 2 filósofos aí, que é o Plotino, né? Está como Plotino, e Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, apesar desse nome, é o famoso Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho aí. O que o Santo Agostinho fala? Deixa eu pegar aqui para vocês. Está aqui inclusive já está aqui já. Para os filósofos do neoplatonismo, o mal não existe nos seres. O mal é uma deficiência total do bem.
O Santo Agostinho, ele é um autor, né? Ele está com uma docinha de Hipona, porque ele não era santo ainda, tá? Mas é o Santo Agostinho conhecido, né? Um dos grandes filósofos cristãos da Idade Média. O Santo Agostinho, ele parte dessa ideia. Por quê? Eu passei lá no início para vocês. Se Deus criou tudo, quer dizer que ele criou o mal? Lembra que eu passei aquela pergunta para vocês? Santo Agostinho responde essa pergunta. E responde muito bem. O Santo Agostinho, ele responde e complementa a resposta do Platão. O que o Santo Agostinho fala? Vou ler aqui para vocês, né? Para estes filósofos, Deus é bom e tudo que ele fez é bom. Como Deus criou tudo que existe, o mal não pode ter existência real, porque se tivesse, seria bem. Assim, o mal indica apenas a privação ou a ausência do bem. Ou seja, lembra quando eu perguntei para vocês, mais uma vez, se Deus criou tudo, com base naquele questionamento do aluno, se Deus criou tudo, então quer dizer que Deus criou o mal também? Santo Agostinho e Platão respondem de uma maneira bem legal. Deus criou tudo realmente, mas inclusive o bem. Mas quando as pessoas... E aí que entra o livre-arbítrio, né? Vocês bem colocaram. Através da nossa liberdade de escolha, e aí através da nossa liberdade, quando a gente deixa de fazer o bem, esse lugar automaticamente há uma privação desse bem, e é nessa ausência da privação do bem que onde surge o mal, mas o mal não necessariamente existe, tá? Ele é uma privação. Assim como isso aqui, ó. Só um minutinho. Galera, existe... Vocês estão me enxergando? Sim. Ai, meu Deus. Mas tá escuro, não tá? Escuro, está escuro. Agora é escuro até demais. Existe a escuridão em si? Não, ausência de luz. Basicamente, Guilherme, deixa eu ligar de novo a luz. Basicamente, o autor, basicamente, esses filósofos, Santo Agostinho, ele fala isso. Existe apenas o bem, mas quando há ausência do bem, onde que é a ausência do bem? Através das nossas escolhas. É onde que é essa privação do bem que surge esse mal. O exemplo da lâmpada, o exemplo da escuridão. Não existe, eu vou acender a escuridão. Não existe isso. É a ausência de luz. Deu para entender, galera? Então, a escuridão é o mal e a luz é o bem. Meu, mas nessa frase aí você falou que tem alguma coisa de errado. Do que, Guilherme? Repete aí. Quem falou? Tem alguma coisa? Quem fez a pergunta Vai lá, não fui eu, Otávio. foi Fala aí, o Otávio. Otávio. Então, a escuridão é o mal e a luz é o bem? Foi mal aí que... Professor? Oi. Foi mal aí que acabou a luz aqui do banho. Beleza, Elias. O que eu ia falar é que, se eu não me engano, na cultura chinesa, o yin yang, ele quer dizer o bem versus o mal, né? Se eu não me engano. Isso, exato. O mal, se eu não me engano. Só um minutinho, Elias. Deixa eu responder aqui o Otávio. Deixa eu responder o Otávio, senão passa muito. Desliga aí o microfone aí, quem tá com ele ligado. Otávio, desliga aí, fazendo favor. Obrigado. Então, Otávio, só respondendo a sua pergunta, eu usei o exemplo da luz para vocês, tá? Eu utilizei o exemplo da luz para vocês para pensar como Santo Agostinho responde essa pergunta. Tá? O Santo Agostinho e o Platão. Para o Zaratustra e para o Mani e para o Yang, existe uma dualidade entre o bem
e o mal. Existe o bem é uma... Quer dizer, o mal é algo que existe, é algo que é real, existem forças do mal. Para o Kant, o mal e o bem, ele não existe, mas o mal e o bem é através das nossas ações, entendeu? Olha o terremoto. O mal só existe se eu prejudico a vida de alguém, beleza? E para o Santo Agostinho, existe apenas o bem. O mal é uma deficiência do bem. É quando não tem, quando o bem ele não se manifesta, automaticamente essa ausência é o mal. O exemplo da luz. Apaguei as luzes, está a escuridão. Existe a escuridão? E se não existe. Existe a ausência do bem. Entendeu, Otávio? Entenderam, galera? Sim. Gente, é uma questão complexa, mas eu quero que vocês eu acho que bacana vocês fazerem, vocês saberem e fazer essa discussão, né? E Deus, exato, Lucas, conforme até a Ana também tinha colocado, o livre-arbítrio, ele entra aí, tá? Porque Deus, lembra lá da passagem do Adão e da Eva, do fruto, que a gente discutiu ali, os significados, tem o livre-arbítrio, né? Através desse livre-arbítrio, nós somos seres bons por natureza. Através das nossas ações, que é esse livre-arbítrio, que é essa liberdade, é que é onde que o mal pode se manifestar. Beleza? Beleza. Só quer dizer, então quer dizer que não existe o diabo? Como que a gente responde isso? A religião, ela é complexa. Existe, é uma força negativa que existe também, tá? É algo que, aí a gente, por isso que o Zaratustra aqui, ó, o Mani, ele tem, ó, se vocês prestarem atenção no texto aqui, ele pega uma origem do cristianismo, porque no cristianismo também, por mais que Santo Agostinho é um santo católico, cristão, mas o cristianismo também tem a dualidade do bem e do mal, não como forças equivalentes, tá? É complexo, tá, gente? Vamos lá, vou discutir as questões para vocês. Muito simplesinhas, tá? Ó, só isso aqui para aula, para vocês me responderem daqui 15 dias. Atividades. Descobrimos as maneiras de pensar sobre o mal e sua mensagem. De que forma o mal e a maldade estão presentes na sua vida, tá? O bem, ele, na presença do bem, tem junto à presença do mal. Essa é uma visão, tá, Otávio? É uma forma de interpretar, tá? Da dualidade. Ó, deixa eu comentar aqui as questões para vocês, não vai passar muito. Para vocês descansarem um pouquinho. Então, essa atividade eu vou pedir para 15 dias e a gente vai discutir na nossa próxima aula, tá? Além de vocês responderem na plataforma, eu quero que a gente comente um pouco quanto a ela, beleza? Então, vamos lá. Discutimos as maneiras de pensar sobre o mal e sua mensagem. De que forma o mal e a maldade, então o mal e a maldade, o que é a maldade? A ação de fazer algo negativo, né? De que forma o mal, algo ruim e a maldade, que é essa ação, estão presentes na sua vida? Uma pergunta pessoal, tá? Não tem certo ou errado. Responda da maneira que o seu coração sentir. Só faça uma resposta aí bacana, né? Faça um argumento legal aí, tá bom? Mas é pessoal sua, tá bom? Gente, vocês vão comentar essas... Ô, professor, Oi? pode falar de novo que travou quando o senhor estava falando na explicação dessa. Beleza. Otávio, ó, para quem... Vocês vão comentar de uma maneira pessoal, uma resposta pessoal sua, tá? De cada um. E a gente discutiu nas nossas aulas sobre a ideia do mal e a sua mensagem, como que ela se manifesta, como que a mensagem do mal se manifesta, né? De que forma o mal e a maldade é a ação de fazer aquilo que não é legal, a ação negativa, estão presentes na nossa vida, em sociedade, tá? Na sua vida, na nossa vida. Responda com as suas palavras, tá?
Eu falei aqui pro pessoal, não tem certo ou errado. Faça um argumento Professor, tô bacana. falando que seu áudio bugou. Tô falando no chat. Seu áudio bugou. Não estou ouvindo o que ele falou no áudio. Pessoal, o áudio de todo mundo deu pane? O meu não. O meu já Porque a gente voltou, tá o te meu não. ouvindo. Então tá. Gente, daí, ó, eu vou continuar aqui. A aula tá gravada. Isso, valeu, Ana. Exato. Senão vai correr muito aí, tá bom? Então, eu expliquei 2 vezes aí, que é uma pergunta... Elias, desliga, fazendo um favor. São perguntas pessoais, pergunta pessoal de cada um. Tem mais alguém com o microfone ligado. Otávio, desliga o microfone, por favor. Bia, desliga. Valeu. Valeu, isso, Lê. Sai, depois entra de novo. Então é essa, pessoal. A segunda resposta, a segunda questão, por isso que na próxima aula, daqui 15 dias, tá? Não é semana que vem. Daqui 15 dias, a gente vai discutir essas perguntas. Essas afirmações, na verdade. Essas atividades. A segunda atividade é o seguinte. São 2 afirmações e vocês farão comentários sobre ela. O que você entendeu, tá? Sobre elas. Então é o seguinte, ó, leia as informações a seguir e comente. Qual que é a sua opinião? Todos somos livres para escolher e sofremos as consequências de nossas escolhas. A. Vocês vão comentar. A. B. Se as escolhas trazem consequências, então, na verdade, não somos livres. Olha que questão filosófica profunda. Preste atenção. Se as escolhas trazem consequências, lembra, temos o livre-arbítrio. Não existe castigo, existem consequências. Se eu faço algo positivo, se eu estudo todos os dias, consequentemente eu vou ter um bom desempenho na escola. Se eu não estudo, se eu não faço atividade, lição de casa, consequentemente eu não vou ter um aproveitamento legal na escola. Se eu como só porcaria, só baboseira, porcaria, eu vou ter como uma consequência, daqui a alguns anos, eu vou poder desenvolver uma série de doenças por conta das coisas, das porcariadas que eu como, refrigerante, só sanduíche. Agora, se eu tenho uma vida regrada, uma vida saudável, né, consequentemente, eu vou ter coisas boas, né? Vou ter uma saúde longeva, a gente pode pensar dessa forma. Então, Professor, Oi? perguntaram no chat se o mal é a morte. Então, depende de cada cultura. Muitas pessoas interpretam como mal, mas a morte ela pode ser entendida como uma passagem. Se a gente for pegar uma perspectiva do nossa, né? Falar do cristianismo, nossa perspectiva. A gente tem aquela questão do luto, do algo, do sofrimento, né? A gente não consegue trabalhar a morte de uma maneira positiva. Mas se a gente ter um outro olhar sobre a morte, a gente não vai entender como a morte é algo ruim, mas como o seu ciclo, como um ciclo que encerrou aqui na Terra, como a passagem, não para uma próxima vida, falando de cristianismo, tá, gente? O cristianismo só existe uma vida, não existem várias vidas como no hinduísmo, que a gente discutiu naquelas aulas, tá? Então, depende de como cada um se porta. A morte pode ser algo, uma consequência da nossa vida, uma passagem para o paraíso. Então, a morte pode ser uma passagem para outra vida? Não como um ressuscito. Não para uma reencarnação, tá, gente? Que isso é uma outra proposta. Mas Eu queria... Só um minutinho, Elias. Só um minutinho, tá? Responder aqui a pergunta. Mas lembra que a gente discutiu do hinduísmo, que existem várias vidas? E que os hindus, eles têm uma visão diferente da morte. Eles não enxergam a morte como algo totalmente ruim, mas eles enxergam a morte como uma etapas que depois da morte vem uma outra vida. Isso são os hindus que pensam dessa forma.
É a visão do mundo hindu. No cristianismo existe uma vida só. Elias, desliga o microfone, por favor, querido. Só um minutinho, Elias. Só um minutinho. São professores que perdem a linha de raciocínio. Então, no cristianismo, a vida é uma só, né? Nós temos a ideia da morte como algo ruim, porque a gente perde alguém querido, né? A falta. Mas, só um minutinho, Elias, tá atrapalhando aqui. Obrigado. Não, é que o meu computador é muito travado. Tá. Mas a gente pode enxergar a vida, a morte como o fim de um ciclo, né? E a vida após a morte no cristianismo, que seria o julgamento, né? A ida ao paraíso, né? Essa é a leitura que se tem no cristianismo quanto vida e morte, tá? Mas depende do olhar de cada um. Para quem fez a pergunta sobre a morte como algo ruim, essa é a visão do professor, tá? Então, assim, vocês poderão conversar, vamos supor, com um catequista, com os pais de vocês. Os pais de vocês podem ter uma interpretação como a morte é algo ruim. A morte não é algo bom, perder alguém querido. Claro que não é algo bom. Só que ela faz parte, é uma consequência da nossa vida. Deu para entender? Sim. Sim. Coloquei a minha opinião. Tá? Eu coloquei assim a minha opinião sobre esse assunto, porque a fé, galera, a religião e a fé, cada um tira a sua interpretação sobre vários assuntos, tá? Eu não enxergo a morte como algo. A morte é uma consequência, né, da nossa vida. Lá no relato do Gênesis, qual que foi a consequência de Adão e Eva? A morte. Agora, respondendo aquela pergunta, né? Vamos voltar à Bíblia. Lá no livro do Gênesis, quando eles comeram a maçã, qual que foi uma das consequências? A morte. Eles não iriam morrer, Adão e Eva. Depois que eles comeram ali o fruto, uma das suas consequências foi a morte. Então, a morte ali é algo negativo, tá? Se perguntou nessa ideia, nesse sentido, a morte é um mal, tá? Mas se a gente for pensar na nossa vida, é uma consequência. Tá? Uma hora todo mundo vai ter que morrer, né, gente? Que seja velhinho, mas uma hora vai chegar para todo mundo, né? Galera, então, antes da gente então vocês irão responder com suas palavras essa pergunta, tá? Descobrimos as maneiras de pensar sobre o mal e sua mensagem, de que forma o mal e a maldade são presentes na nossa vida. E a segunda pergunta vocês vão fazer considerações, vocês vão comentar, tá? É a opinião de vocês, ó os filósofos, ó vocês fazendo o papel de filósofo aí, vocês vão comentar sobre a opinião de vocês sobre isso, tá? Todos somos livres para fazer escolhas e sofremos as consequências de nossas escolhas. Comente um pouco sobre. Não tem certo ou errado. Só é errado se responder sim ou não, tá? Eu quero que vocês justifiquem com as suas palavras. E a B, se as escolhas trazem consequências, então, na verdade, não somos livres? Olha que complexo. Professor, Oi. eu fiz uma pesquisa, aí eu coloquei no chat, né? A pesquisa que eu fiz sobre o Yin e o Yang, que é o que você está colocando na lousa. Pode falar. Pesquisa, eu pesquisei sobre o que é o Yin e o Yang. E aí eu resumi ali no chat com minhas palavras. A gente vai discutir isso, tá? Desliga um pouquinho o microfone que tá dando retorno aqui no meu ouvido, fazendo um favor. Obrigado. A gente vai discutir sobre o Yang, tá? Em uma das aulas. É que eu não vou falar sobre isso com vocês agora, porque senão vai ser muita coisa. Não é a ideia, assim, deixar vocês cansados, muita coisa, assim, para discutir ao mesmo tempo. Mas a gente vai falar. Mas o Yang é a ideia que eu passei para vocês, que vocês saibam que tem essa ideia da dualidade, do bem e do mal como forças opostas, tá? Com a ideia maniqueísta tá bom? Que foi uma das intenções da aula aí.
Vou responder algumas questões aqui no chat. Eu vou deixar as questões do caderno, vou deixar as questões na plataforma para vocês. Vocês podem responder no caderno, como também podem responder na plataforma. Lembrando, Elias, só um minuto. Se responder no caderno, tira uma foto de uma maneira legível, gente, tá? Tira assim, não tira foto torta, foto borrada, porque senão o professor não consegue enxergar. Valeu isso no início da aula. Ô, professor, No caderno. Só um minutinho, deixa eu ver aqui as considerações dos colegas. Eu vi uma lenda que diz que a vida amava a morte, e para agradar a morte, a vida entregava um de nós. Você leu, professor? Não li. Olha que interessante, né? Bacana essa história, mas né, tem uma ideia de um mito, né? Uma história mitológica, né? Mas bacana. Bacana. Depois, talvez na próxima aula, Maria, se você puder comentar um pouquinho sobre a história, daqui 15 dias, beleza? Bacana. Mas tem uma história mitológica, são interpretações e explicações, né? Semana que vem, Heitor, já aqui, semana que vem, nada, tá? Professor, Então, só um minutinho, Maria. Você quer falar, Elias? Você tem alguma pergunta? sim, é que peraí, Ana Pacini, é que quando Deus nos criou e criou tudo isso, que minha avó diz que ele apareceu de repente, no meio do nada, né? Isso. Aí, né, mas aí que eu fiquei pensando, quem criou Deus? É isso que eu tô pensando, quem criou Deus? Então, Nossa, Elias, se o professor soubesse responder, são os mistérios, né? Isso é uma questão inexplicável. Por quê? Porque Deus é eterno. O que é eterno, Elias? Eterno não tem início e não tem fim. Não existe essa ideia de início, tá? Não tem essa ideia de criação. Por isso, toda vez que você escutar sobre a ideia de eterno, conceito de eterno, Deus eterno, é algo que não tem início e não tem fim, mas sim sempre existiu. Nossa, professor, mas não é possível, uma hora tem que alguém... Gente, a fé, a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de explicação. Tá bom? Lembra que no início, lá no primeiro dia de aula, eu coloquei de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Essa é uma das questões. Beleza, Elias? Deixa a Maria falar um rapidinho. professor, Fala, Maria. essas perguntas que você fez aí no slide são as mesmas que você vai disponibilizar lá na plataforma? Isso, são as mesmas, tá? Tá bom. Tá bom? Então, galera, vocês vão responder com as suas palavras lá na plataforma e daqui 15 dias vocês... Isso, Maria, sempre existiu. Deus sempre existiu, tá? Por isso que é eterno, beleza? Não tem início, não tem fim. Sem releão aí. E aí, galera, daqui 15 dias vocês virão e a gente vai discutir essas considerações de vocês. Tudo bem? Pode falar. Então, e como se o jardim foi criado por Deus, e os animais também, né? E tipo, Deus criou Adão e Eva, por que eles foram expulsos se próprio Deus criou eles? Por que eles foram expulsos do lugar? Ana, a gente, numa das aulas, aula retrasada, quando a gente leu o texto a maldade invade o mundo, a gente leu que teve uma consequência, lembra? Que Deus criou Adão inicialmente, né? E aí criou uma companheira, né, de Adão para ele, porque ele estava muito só, e para cuidar justamente do jardim ali do Éden, né, o chamado Jardim do Éden. E eles desobedeceram, né? Lembra que tem a ideia da árvore, né, do centro do jardim ali que você não podia comer. Só que Deus deu para eles, Deus criou eles, mas deu a liberdade, né? Que é o livre-arbítrio. E eles, com essa liberdade, desobedeceram às orientações de Deus e tiveram as consequências. A consequência foi a morte, o
trabalho e a saída do Jardim do Éden. Tá? A gente leu numa das aulas isso, Ana, mas tudo bem, pode perguntar quantas vezes. Gente, ó, eu encerro por aqui, eu vou ficar mais alguns minutinhos na aula, deixa eu só fazer umas considerações, tá? Então a gente encerra por aqui, desliga aí rapidinho, Elias e Ana, tá? Eu encerro por aqui a aula, né? Lembrando, semana que vem a nossa aula será uma aula gravada, e aí na próxima semana vai ser uma aula ao vivo, daqui 15 dias, quer dizer, uma aula ao vivo, e a gente vai discutir essas perguntas com conteúdo. Tá bom? Façam as atividades no trimestre. Eu vou ficar mais alguns minutinhos aqui com a aula gravada. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode perguntar para mim, senão vocês já estão... Só um minutinho, Elias. Senão vocês já estão liberados. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau! Só vai passar Hakuna aí. Matata! Tchau, professor. Tchau, professor. Cauê, tô de olho em Cauê. As atividades, hein, Cauê? Tchau, professor. Tchau. Ana? Tem uma dúvida? Queria falar comigo? José Miguel? José tá aqui? Tá. José, eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Não precisa. Agora, se você quiser mandar foto, não tem problema. Tira a foto, registra a foto no caderno e manda, tá bom? Mas pode responder também lá na plataforma, fica à vontade. Pode falar, Ana. Quiser falar, Ana, ou digitar, fica à vontade, estou escutando. Vou digitar, tudo bem, tranquilo. Pedro. Tchau, professor. Tchau, João. Quer dizer, José, entendeu, José? Tudo que eu falei para você? Sim. Beleza, então. Abraço. Sim, claro. Eu não tenho aqui na minha agenda, inclusive. Professora, eu vou falar porque eu tô com preguiça de escrever tudo, tá? Melhor, prefiro. No sábado passado, eu fiz uma live já sobre Noé e a Arca. E não nesse, mas no próximo, eu vou fazer sobre sobre Adão e Eva. Legal. Espero que as aulas possam, junto com as aulas da catequese, né? Dá pra fazer. Junto com a catequese, eu espero que as aulas tenham ajudado. Nossa, que legal. É para os seus colegas da catequese que você está fazendo? Não, eu tô fazendo, eu e o Breno aqui da escola, a gente tá fazendo junto para a igreja mesmo, porque todas as lives eram para adulto. O Breno Veronese. O Veronese. Que legal. E você sabe qual que é o nome do jardim que eles estavam? Éden. É conhecido como Jardim do Éden, tá? Vou digitar aqui para você. Tá, É conhecido, tem esse nome, leva esse nome, tá? Beleza, porque eu queria ver se tinha alguma coisa para falar. Ô, Ana, olha, eu tenho, né, tem as aulas aqui, né, que eu acho que pode estar ajudando, todo esse material, mas se você precisar de algum outro material a mais, manda uma mensagem para mim, eu vejo se eu encaminho alguma coisa, que eu tenho bastante material, se for para te ajudar.
Beleza, aí eu vou fazer a história e depois se eu ver se tem alguma coisa que eu preciso, eu te mando. Tá bom, tudo bem então. Mas eu tenho certeza que vai ficar bom. Mas se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tá, se você quiser ver a live também, é sábado Eu lembro que você tinha falado. Como que é mesmo o nome? da Paróquia Maria Mãe. Maria Mãe, tá. Eu anotei aqui. É no Aí você outro aproveita e sábado? já se inscreve também. Tá. Tá? Beleza, então, Ana. Obrigada, professor. De Tchau. nada, tchau. Bom resto de semana. Pra você também. Bons trimestres. Pedro! Fala, Pedro. Fala comigo, Pedro. Pedro, você está na sala?